Imagine seu gato pulando no seu colo, só que pesando o equivalente a um leão. Parece uma brincadeira absurda, né? Mas é justamente aí que a pergunta fica interessante. Se um gato doméstico crescesse até o tamanho de um leão, ele continuaria parecendo um bichinho de estimação ou viraria uma máquina felina de sobrevivência? A resposta é meio engraçada, meio assustadora. E, no fim, ela muda tudo. Porque a primeira coisa que a gente aprende quando coloca biologia sob pressão de escala é simples: tamanho não é só aumentar em linha reta. O corpo não cresce igualzinho, só maior. Existe a lógica do quadrado e do cubo. Os músculos e os ossos ganham força de um jeito, mas o peso cresce mais rápido. Então o que era um animal pequeno, leve e explosivo vira algo muito mais pesado do que consegue sustentar com a mesma facilidade. Em outras palavras, um gato gigante ainda seria ágil, mas não seria aquele acrobata impossível que a gente vê correndo pela casa. E isso é importante, porque o gato doméstico já é uma obra-prima da física. Ele pula com precisão, gira no ar, aterrissa de um jeito impressionante e muda de direção como se desafiasse a lógica. Só que, quando você aumenta o corpo para o tamanho de um leão, a história muda. A força muscular até aumenta, mas não na mesma proporção da massa. Então ele não viraria um supergato capaz de saltar infinitamente mais alto. Na verdade, o salto continuaria sendo perigoso por outro motivo: a energia envolvida numa aterrissagem de centenas de quilos seria brutal. Um pulo que hoje é só fofo, amanhã quebra piso, arranca móveis e vira impacto de verdade. E a corrida? Aí vem uma surpresa. Muita gente imagina que, quanto maior o animal, mais rápido ele fica. Mas não funciona assim. Existe um tamanho intermediário que tende a ser ideal para a velocidade. Animais muito grandes têm mais dificuldade para acelerar até o máximo no pouco tempo de cada passada. Então o gato do tamanho de um leão provavelmente teria arrancadas impressionantes. Ele sairia disparado em um estalo. Só que não seria um míssil infinito. Seria mais parecido com uma explosão curta, poderosa, precisa e assustadora. Porque, com reflexos felinos, essa explosão já bastaria para dominar o espaço ao redor. E aqui chegamos ao coração do problema. O que muda, de verdade, não é só o tamanho. É a escala do instinto. O gato doméstico já carrega uma sequência de caça muito clara. Ele encara, rasteja, calcula, espera e, quando decide agir, explode num pulo e tenta finalizar com a mordida certa. Em miniatura, isso parece uma cena divertida na sala. Em tamanho de leão, isso vira uma estratégia de predador de ponta. Corredores, quintais, garagens, jardins, tudo se transforma em território de emboscada. A mesma fofura de sempre, só que com física suficiente para transformar qualquer movimento em risco. E nem precisa haver agressividade para a coisa ficar séria. Um gato brincando já mostra como o cérebro felino trata movimento como gatilho. Um brinquedo que corre, uma mão que se mexe, uma sombra que passa, e pronto, ele entra no modo perseguição. Agora imagine esse mesmo impulso preso num corpo de centenas de quilos. Aquela brincadeira de 2 segundos, que hoje termina com uma mordidinha e um arranhão, amanhã pode causar ferimentos graves. Não porque o animal ficou mal, mas porque a intenção continua felina, enquanto o resultado vira colossal. E tem mais. Os sentidos desse bicho ainda seriam os de um gato. O olhar fixo, a atenção absurda, a paciência para esperar a distância exata. O ronronar, então, seria quase irônico. Um gato doméstico ronrona em frequências baixas, perto de 25 a 30 Hz, e já faz a gente sentir essa vibração no corpo. Agora imagine isso em escala gigantesca. Não seria um som delicado. Seria algo que você sente no sofá, no chão, no peito. Talvez nem parecesse um ronronar comum. Pareceria uma máquina viva funcionando em baixa frequência. Mas tem um detalhe que muita gente esquece: tamanho também amplifica a mordida. Em gatos domésticos, a força de mordida já é respeitável para um animal tão pequeno.
Se você aumenta a massa muscular e a estrutura craniana na mesma lógica de um leão, a mordida sobe para outro patamar. De ferramenta de corte e controle, ela vira ferramenta de esmagamento. E isso altera completamente a cadeia de risco. Um gato gigante não precisaria correr atrás de muita coisa para impor medo. A presença dele já seria suficiente. Só que essa potência toda cobra um preço enorme. Energia. Um gato normal come pouco, dorme muito e vive economizando calorias entre uma explosão e outra. Agora pense num corpo do tamanho de um leão. As necessidades diárias deixam de ser ração do dia e viram vários quilos de carne. A lógica metabólica de grandes felinos entra em cena. Não é exagero dizer que esse animal precisaria gastar boa parte do dia descansando, observando, economizando força, e só de vez em quando explodindo em ação. O mito do gato preguiçoso continuaria, só que em versão monstruosa. E onde ele viveria? Aí começa a parte realmente impraticável. Espaço deixa de ser luxo e vira necessidade biológica. Um grande carnívoro precisa de território, distância, segurança e rotas de movimentação. Mesmo que esse gato gigante ainda fosse um gato em comportamento, ele não caberia bem numa casa, num apartamento, nem num quintal comum. Leões usam áreas enormes dependendo de alimento e água. Um gato do tamanho de leão não seria social como um leão, necessariamente. Mas teria o mesmo problema básico: um corpo grande exige um mundo grande. E a casa? A casa não sobreviveria à rotina. Não é só sobre atacar. É sobre existir. Subir no sofá deixa de ser um salto leve e vira uma colisão. Se espreguiçar sobre a mesa, derruba tudo. Se virar rápido no corredor, arrasta peso demais. Se correr atrás de algo, o piso vira parte da história. E as garras retráteis, que já são perfeitas para um pequeno predador urbano, se tornam um multiplicador de dano silencioso. Arranhador? Esquece. Madeira, porta, parede, canto de móvel. Tudo vira lasca. E talvez essa seja a imagem mais estranha de todas. O mesmo gato que hoje amassa pãozinho no seu colo, amanhã poderia amassar o chão da sala como se fosse parte do habitat natural dele. Ele ainda teria a expressão calma, a curiosidade no olhar, o instinto de se esconder, esperar e atacar no momento certo. Ainda pareceria familiar. Ainda seria um gato. Mas a sensação ao lado dele mudaria completamente. Não seria mais meu pet. Seria um predador enorme que, por acaso, vive aqui. No fundo, é isso que essa hipótese revela. Quando um gato cresce até o tamanho de um leão, ele não deixa de ser gato. Ele só leva tudo que já existe nele ao extremo. A graça vira força. A brincadeira vira perigo. O silêncio vira ameaça. A elegância vira domínio. E, mesmo que seja fascinante imaginar esse animal andando pela casa, a verdade é que nenhum sofá, nenhum corredor e nenhum humano estariam preparados para um felino desses. Se você curte cenários e se, com ciência e bom humor, se inscreve e comenta. Você dividiria a casa com um gato desses?